Um dos principais motivos pelos quais me afastei de Deus e da religião durante a maior parte de minha vida foi porque senti que me tornar uma seguidora de Deus, uma pessoa religiosa, tiraria toda a minha liberdade. Bem, até certo ponto eu não estava errada. Há muitas leis criadas pelo homem que realmente fazem exatamente isso. Mas quando tive meu próprio encontro pessoal com Deus, percebi que algo não estava batendo. Um Deus de amor, que supostamente nos cria para termos uma vida abundante e feliz, não criaria leis opressoras. Decidi estudar um pouco sobre a lei de Deus. O que aprendi vai surpreendê-lo, assim como me surpreendeu. Ao contrário do que muitos pensam, a lei de Deus nos traz paz, não escravidão. Aqueles que serão salvos são descritos em Apocalipse como tendo a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e sua fé em Jesus. A partir desses versículos, vemos que, embora não sejamos salvos, porque guardamos os mandamentos, os que são salvos guardam a lei de Deus. Acho que o truque aqui é entender o que é a lei de Deus e o que são tradições criadas pelo homem disfarçadas de lei de Deus. E a lei de Deus é opressiva? Então, vamos estudar a lei de Deus. Antes de entrarmos nesse assunto, vamos dividir a lei de Deus em 3 partes, 3 categorias. A primeira é a lei moral de Deus, também conhecida como os 10 mandamentos. Ao estudarmos, veremos que esses são eternos, são para todas as gerações e não mudam. Mas a segunda categoria são as leis cerimoniais, também conhecidas como lei de Moisés. Essas são as leis dadas por Deus a Moisés como guia para o povo de Israel enquanto eles estavam no deserto. E parte dessas leis eram válidas até a época de Cristo, quando ele morreu na cruz. Mas elas não se aplicam a nós hoje. Veremos um pouco mais de detalhes sobre essas leis daqui a pouco. E a terceira categoria eram as leis de saúde, também dadas a Moisés na época em que eles estavam no deserto. E seus princípios ainda são válidos até hoje, mas nem sempre literalmente. Por exemplo, havia uma lei que dizia às pessoas que quando precisassem ir ao banheiro fazer o número 2, deveriam sair com uma pá, fazer um buraco, e quando terminassem suas atividades, deveriam cobri-lo. O princípio, que é a higiene, ainda é válido até hoje. Mas não precisamos sair literalmente com uma pá toda vez que precisarmos ir. Porque hoje temos água corrente e banheiros com descarga. Há muitos outros exemplos como esse na Bíblia. Portanto, temos 3 categorias: a lei moral, que é eterna, a lei cerimonial, que foi pregada na cruz, e a lei de saúde, cujos princípios ainda são válidos. Veremos com mais detalhes a lei moral, encontrada em Êxodo capítulo 20, versículos 2 a 17. A primeira lei diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui, Deus se identifica com o povo que acabou de passar 400 anos como escravo no Egito e precisa de uma reintrodução de quem era seu verdadeiro Deus. Eu sou o Deus que os tirou do Egito e nenhum desses outros deuses é real. Os egípcios adoravam tudo. Foi por isso que Deus enviou as 10 pragas da maneira que o fez. Cada praga era para destruir a fé que eles tinham em seus deuses. A segunda lei diz: Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Primeiro, Deus está dizendo para: não adorem nada, nem mesmo algo que vocês possam pensar que tenha a minha imagem ou a semelhança do céu. Deus sabe que, por natureza, temos a tendência de adorar coisas, sabendo o quanto isso é perigoso. Ele está nos alertando para nossa própria proteção, pois tudo o que adoramos, nós nos tornamos. Em segundo lugar, gostaria de mencionar que prefiro a tradução da palavra hebraica, zeloso, em vez de ciumento. Acredito que essa é uma tradução melhor e muito mais adequada ao caráter de Deus. Ele não é ciumento como um namorado ciumento, mas é zeloso e está tentando nos proteger, pois conhece as consequências de adorarmos outras coisas. E ele nos diz as consequências bem aqui no mandamento.
ele diz que aqueles que decidirem não obedecer a seus mandamentos sofrerão as consequências por até 3 ou 4 gerações. Agora vamos entender o que isso significa. Vamos supor que uma mulher esteja grávida e decida usar drogas. A criança nasce com algum tipo de defeito congênito. Essa foi a vontade de Deus? Foi um castigo de Deus ou uma consequência de nossas escolhas? Acredito que seja uma consequência de nossas escolhas, porque Ele nos deu a liberdade de escolher, mas impõe um limite a essas consequências, não mais do que 3 ou 4 gerações. Vejo isso como uma misericórdia. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Agora, esse é muito interessante, como as pessoas fazem alarde de algo que não é tão importante e não percebem como isso é muito mais sério. A maioria das pessoas acha que tudo o que esse mandamento diz é que não devemos dizer "ó meu Deus" ou "OMG" ou "ó meu Deus". Sinceramente, isso não é tão importante assim. É apenas uma expressão. O que o mandamento está realmente dizendo é: não use meu nome para tirar vantagem das coisas, para oprimir ou ferir as pessoas. Pense em quantas guerras aconteceram em nome de Deus, as cruzadas, os genocídios, quando isso nem sequer foi ordenado por Deus. Pense nos líderes da igreja que convencem as pessoas a doar grandes quantias de dinheiro para a causa de Deus e fazem mau uso desse dinheiro. Pense naquele malandro que se aproveita de uma garota dizendo que foi Deus quem lhe disse para fazer isso. Todos esses são exemplos de como as pessoas usam o nome de Deus em vão e como elas dão a Deus um nome ruim com suas intenções erradas. O quarto mandamento diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Aqui Deus nos diz que devemos tirar um dia para santificá-lo. Ele nos dá 6 dias para fazermos o que quisermos, mas no 7º dia, a propósito, ele identifica aqui qual é o dia. E nesse dia não devemos nos preocupar com nenhum trabalho ou como vamos pagar nossas contas, mas devemos descansar nele. Confiar que ele é o nosso Deus. Ele é o único que nos mantém e descansar nele. O 5º diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Observe que essa é a única lei que promete prolongar nossa vida se seguirmos esse mandamento e honrarmos nossos pais. O restante é mais ou menos autoexplicativo. O 6º diz: não matarás. Não está dizendo matar, mas no sentido de assassinato premeditado. 7º, não cometerás adultério. 8º, não roubarás. 9º, não dirá falso testemunho contra o seu próximo. 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Agora que sabemos o que é a lei de Deus, vamos entrar em alguns detalhes interessantes sobre a lei. Embora a lei de Deus tenha sido dada a Moisés no Monte Sinai, ela já existia muito antes disso. Em Gênesis capítulo 26, 5, diz que Abraão guardou o mandamento de Deus. Abraão viveu muito antes de Moisés. Em Gênesis 4, 7, ainda antes de Moisés, diz que Caim pecou quando matou seu irmão. E em 1 João 3, 4, diz que o pecado, o que é pecado, é a quebra da lei ou a transgressão da lei. Em outras palavras, para pecar, para violar a lei deve existir primeiro. Portanto, a lei não foi criada para a época de Moisés, apenas para o povo judeu, mas sempre existiu e existe para toda a humanidade. Há diferenças bem distintas entre a lei de Deus e a lei cerimonial. Por exemplo, a lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus. Elas foram colocadas na Arca da Aliança, enquanto a lei cerimonial foi escrita por Moisés e colocada fora da arca. As leis cerimoniais nunca fizeram parte dos 10 mandamentos. E quando o véu do templo se abriu em 2, na morte de Cristo, isso demonstrou que os serviços do templo
com os sacrifícios e todas as leis cerimoniais estavam agora obsoletos. Os 10 mandamentos podem ser resumidos em 2 partes: amor a Deus, abrangida pelos primeiros 4 mandamentos, e amor ao próximo, abrangida pelos últimos 6 mandamentos, conforme encontramos em Mateus 22, 37 e 40. Jesus deixa bem claro em Mateus capítulo 5, 17 e 18, que ele não veio para destruir a lei ou os profetas, mas veio para cumpri-la. Mas sei que há várias partes nas cartas de Paulo que parecem dizer o contrário. Mas com um estudo um pouco mais aprofundado, podemos entender claramente que esse não é o caso. Algumas pessoas acreditam que Paulo está dizendo em Romanos 7,7 que é a ênfase na lei que faz as pessoas pecarem, porque Paulo diz que não conheceria o pecado se não fosse pela lei, mas não é isso que Paulo está dizendo. Deixe-me dar um exemplo. Se eu estiver trabalhando no jardim e sujar meu rosto sem perceber, quando vou ao banheiro e me olho no espelho, vejo que estou suja, e agora que sei, posso me limpar. E não foi o espelho que me fez ficar suja, mas ele me disse que eu estava. O mesmo acontece com a lei. Ela não me faz pecar, mas me diz o que é pecado. E agora que sei, tenho uma escolha a fazer: pecar ou não pecar. Caso contrário, eu continuaria pecando. Já em Romanos 3,31, depois de dizer coisas lindas sobre a fé, lembre-se de que Paulo estava falando principalmente para o povo judeu em Roma, que eram teimosos, seguindo a lei à risca, a ponto de nem mesmo reconhecerem o aquele que deu a lei. Por isso, Paulo estava tentando convencê-los de que a fé estava acima da lei. Mas assim mesmo ele afirma que a fé ainda não anulava a lei. Outra parte confusa é o tópico da antiga e da nova aliança. Algumas pessoas acreditam que os 10 mandamentos não são mais válidos, pois fazem parte da antiga aliança e a nova aliança em Cristo é apenas amor. Elas não estão erradas, mas o amor sempre fez parte da aliança, antiga e nova. Embora a antiga aliança fosse com Abraão e seus descendentes, a estrutura da antiga aliança é a mesma da nova aliança, ou seja, os 10 mandamentos. A nova aliança é simplesmente a antiga aliança renovada. Agora com Cristo e com qualquer pessoa que aceite Cristo como seu Senhor e Salvador. Embora eu acredite que os 10 mandamentos sejam a lei de Deus e válidas para hoje e para sempre, preciso deixar algo bem claro. Não somos salvos porque cumprimos a lei. Poderíamos simplesmente ser como o jovem rico, que guardou toda a lei. Mas, como não aceitou Cristo, não houve salvação para ele. Bem, pelo menos até o ponto que está registrado na Bíblia. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Não há nenhuma quantidade de obediência, ou obras, ou mesmo boas ações que possam salvá-lo. Caso contrário, não precisaríamos de Cristo. Poderíamos nos salvar sozinhos. Eu obedeço a Deus porque sou salvo, não para ser salvo. Agora, é uma coisa realista pensar que alguém pode guardar toda a lei de Deus e ser perfeito por meio de sua própria força? Não. Mas eu gosto muito desse versículo de Filipenses 2:13, pois: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer, como porque Deus é o que opera em vós tanto o querer, como o efetuar segundo a sua boa vontade. É Deus quem o chama e lhe dá a capacidade de cumpri-lo. Não confie em si mesmo, mas em Deus, que pode e dará a você a força para obedecê-lo. Mas e se eu pecar? Quebrar um dos mandamentos. Volte para Deus, arrependa-se, confesse seu pecado, saiba que você está perdoado e comece de novo. Voltando ao que eu estava dizendo no início. Preste atenção a cada parte dos 10 mandamentos. Cada uma das leis de Deus é para sua própria proteção. É como uma barreira de proteção para nos manter seguros e felizes. Portanto, obedecer a Deus não é opressivo, mas nos liberta do poder do pecado, da culpa e da vergonha. Mas e quanto a todas as regras diferentes que minha igreja tem? O que estudamos hoje são as leis de Deus. Muitas das demais regras que você ouve nas igrejas são interpretações da lei de Deus e outras partes da Bíblia. É importante estudar, entender o contexto e verificar se é apenas uma tradição, se é uma lei situacional, ou uma lei cultural e assim por diante. O que aprendi foi o seguinte: quando é de Deus, ela edifica as pessoas em amor. É sempre para o nosso próprio bem. Traz paz, não medo. Opressão.